Olá, pessoal! Muitíssimo bem-vindo e muito obrigado por acessar o canal e participar comigo de mais um capítulo da nossa jornada. Neste, nós vamos trabalhar o casamento entre Jesus Cristo e a Igreja, tipificado no casamento de Isaac e Rebeca. A igreja, em uma figura de linguagem, ela é representada como a noiva de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. E aqui na TV Jesus Cristo, neste canal, tem um capítulo específico para trabalhar esta figura de linguagem, esta doutrina revelada na Bíblia Sagrada. A igreja, a noiva de Jesus Cristo. Mas se você não quiser acessar este vídeo, eu separei aqui duas passagens bíblicas que deixam muito bem evidenciado esta verdade, esta doutrina bíblica, para prosseguirmos o nosso estudo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo São Paulo usa exatamente esta figura, esta linguagem. Vejamos. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aqui então está a igreja sendo representada como uma noiva virgem e pura, e Jesus Cristo como este noivo do qual tornar-se-á marido da igreja. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 ao 9, o próprio Deus Altíssimo usa esta figura de linguagem. Veja só: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Também aqui, muito bem representado, a igreja como a noiva e Jesus Cristo como o noivo. Segundo as Escrituras, este casamento irá se realizar a qualquer momento. A Bíblia Sagrada nos deixa várias advertências de que a qualquer momento o noivo Jesus Cristo virá até as nuvens e arrebatará a sua noiva, a igreja, para então encontrar-se e selar esta união. Nós vamos trabalhar muito bem isso aí com versículos bíblicos evidenciando esta doutrina. Veja aqui essa advertência dada por Jesus Cristo em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Como está sendo esta preparação? Como está se dando este noivado? Como se dará este lindo, maravilhoso e muito esperado evento, ou seja, este casamento? Analisaremos, segundo as Escrituras, os detalhes deste noivado e casamento. Sobretudo, o casamento de Isaac e Rebeca, registrado no livro de Gênesis, capítulo 24. Sim, este episódio onde Isaac e Rebeca casam-se, ele é um episódio riquíssimo que revela muito do que está por acontecer entre a igreja e Jesus Cristo. Os acontecimentos do Antigo Testamento são prelúdios.
e figuras daqueles que ocorreram e ocorrerão no Novo Testamento. Veja só o que diz a palavra de Deus em Colossenses 2:17 e em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, este casamento que nós vamos analisar entre Isaac e Rebeca é um prelúdio, é uma profecia, é uma figura do que está por acontecer, algo muito maior e muito maravilhoso, que é o casamento entre Jesus Cristo e a sua noiva igreja. Veja que esta imagem representa muito bem as figuras de linguagens, os tipos e o antitipo. Há, como exemplo, a serpente que Moisés levantou no deserto era um tipo de Jesus Cristo que também foi levantado para que todos aqueles que olharem para Jesus Cristo sejam curados e salvos, como os judeus na época olharam para aquela serpente. Jesus Cristo deixou isto muito claro quando estava falando com Nicodemos. Então, os acontecimentos do Antigo Testamento, eles anunciam o que iriam e o que irão acontecer no Novo Testamento. Por isso que nós nos damos a liberdade de analisar esta doutrina sob este episódio. Antes de lermos o capítulo 24 de Gênesis, vamos observar esta tabela com os personagens, ou seja, com os tipos envolvidos no casamento entre Isaac e Rebeca e seus antitipos no casamento entre Jesus Cristo e sua igreja. Bom, então nós temos no Gênesis capítulo 24, nós temos os personagens Abraão, Isaac, o servo Eliezer e a noiva Rebeca. Eliezer, ele não é citado diretamente o seu nome, mas como a Bíblia nos diz que Abraão separou, pediu para o seu servo mais antigo e mais fiel, e como a Bíblia demonstra que esse servo era Eliezer, então nós deduzimos sem nenhum problema que o servo é Eliezer. E a posição de Abraão é a posição de pai, a posição de Isaac é a posição de noivo, a posição de Eliezer é a posição de servo e a posição de Rebeca é a posição de noivo. Agora, as tipificações. Abraão, o pai, tipifica Deus, o pai, do qual é pai de Jesus Cristo, tipificado por Isaac neste episódio, o noivo, e Eliezer é o servo do qual vai preparar todos os itens, os detalhes deste casamento, que está tipificado no Espírito Santo, que está aqui neste mundo, fazendo todos os preparativos da noiva para levar ao encontro do noivo Jesus Cristo. E claro, Rebeca, a noiva, ela está tipificando a igreja. A partir deste momento, nós vamos fazer a leitura do capítulo 24. Julgo de muita importância para ter uma melhor compreensão do estudo. Mas caso você não queira ouvir a leitura, fazer a leitura comigo deste capítulo, você pode partir diretamente para a parte 2 deste estudo. Recomendo, como disse, também a leitura do capítulo. Fazemos a leitura do capítulo de Gênesis 24.